Iniciar. Está todo mundo sentado, todo mundo confortável, a boca cheia, está mastigando. Deixa eu dar um estoque aqui. Vamos agradecer a Deus por esse dia. E eu queria pedir também que a gente tivesse um espírito de oração pelos nossos irmãos, amigos que não puderam estar aqui hoje, passam por dificuldades, que a gente tenha o nome deles em mente, intercedendo pela vida deles, pedindo por eles. Se quiser orar também, tem a liberdade de orar, não precisa pedir, só ora junto. Mas eu quero lembrar desses irmãos. No nosso meio tem muitos irmãos que sofrem, muitos amigos que sofrem. Tem um amigo que está passando por uma dificuldade muito grande, alguns conhecem, e quero orar pela vida dele. Mas eu tenho certeza que todos nós temos aqui pessoas e amigos que conhecemos que passam por dificuldade. E nós que, por amor de Deus, somos alcançados por Ele, nós temos alegria, temos paz no coração, mesmo diante de dificuldade, porque nós temos esperança em Cristo, mas alguns desses amigos não têm, então a gente precisa pedir que Deus alcance eles. E para aqueles que são amigos e irmãos na fé, que Deus possa, no momento dessa aflição, redobrar misericórdia sobre esses irmãos, que eles possam resistir às dificuldades. Então, convite para aqueles que quiserem orar, orem comigo, mas eu vou começar orando. Pai, obrigado por esse dia, mais uma sexta-feira, Pai, que o Senhor tem, desde antes, Pai, de nós estarmos aqui, o Senhor já tem separado para nós. A tua palavra diz que os teus servos são chamados, ó Pai, para tarefas, para atividades, para planos que o Senhor já tem preparado para nós. E quando nós olhamos para esse momento aqui, ó Pai, nós vemos a tua mão, vemos que é o Senhor quem tem nos trazido, é o Senhor quem tem nos alcançado, porque no mundo, ó Pai, de tantas distrações, de encontrarmos uma sexta-feira à noite para te louvar, para te agradecer, Senhor, isso não vem de nós, isso é obra do teu Santo Espírito na nossa vida. E nós queremos agradamos e ficamos felizes, ó Pai, por sermos alcançados por Cristo Jesus. Porque é um privilégio incomparável, né, poder te servir. Pai, nesse momento eu quero trazer para o teu altar aquelas pessoas que nós conhecemos e amamos, Pai. Eu quero trazer nomes de amigos, André, entre tantos outros, meu Pai, que o Senhor conhece. Sei que o Senhor conhece, está no controle. Pai, eu te peço que aqueles que não têm ainda uma experiência contigo, Pai, eles possam de alguma forma ser alcançados por Ti, através das Tuas testemunhas, Pai, através da Tua igreja, ou mesmo, Pai, de forma milagrosa, que o Senhor se revele a eles, Pai. Nós sabemos que Ele tem esse poder. Eu te peço, Senhor, que a tua vontade na vida dos homens e mulheres, amigos, Pai, que sofrem. Mas também quero lembrar dos domésticos da fé, Pai, aqueles que são teus servos, Pai, mas que eventualmente passam por dificuldade. Nós temos amigos amados que estão em momentos de dificuldade. E eu tenho a convicção na tua palavra, Pai, que eles não estão sós. Eles fazem para eles o barro. Mas muitas vezes, para nós, é muito difícil, senão nós não temos capacidade em nós para suportar as dificuldades e muitas vezes nós baixamos a guarda e caímos, sim. Eu te peço, tenha misericórdia de nós. Pai, alcance esses irmãos e
redobre, ó Pai, os cuidados sobre a vida desses irmãos, que eles possam, nos momentos de dificuldade, ó Pai, enxergar a Tua glória, enxergar a Tua beleza, ó Pai, descansar no Senhor. Talvez, Senhor, se possível, experimentar o privilégio que é passar pela tribulação ao Teu lado, tendo a certeza, tendo a convicção de que Tua mão está estendida, Pai. Ó Pai, guarda esses irmãos amados. Abraço nessa hora, Senhor Deus, que nós, como tua igreja, possamos estar num só espírito, ó Pai, trazendo esses irmãos à mente, clamando por eles. Que eles não se sintam sós, que eles se sintam, ó Pai, parte do reino, Pai, amados por Ti, amados por todos nós. Ó Pai, que o Teu nome, todas essas situações, seja exaltado, seja glorificado, para que todo mundo veja que Tu és Deus. Tu és Senhor. Nosso Senhor, Cristo Jesus está vivo. E é nessa esperança, é nessa verdade, ó Pai, que nós declaramos, Pai, que somos teus servos. Guarda-nos esta noite, fala, Pai, através da tua palavra, aos nossos corações, que possamos ser fortalecidos uns aos outros, ó Pai, com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu coração deseja lugar. De admirar, respirar, estou apaixonado cada vez mais. Tu és incomparável, teu nome é leva-me a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Minha vida tua, da minha ação, mas o teu poder caminha além. Caminha além. Mas o teu poder Deus. Sem mexer nesse livro, qual que é?
Se esvaziou, até a morte, morte de mas grande nosso Pai. E toda confessará que Ele era o Senhor. Deus forte, Pai eternidade, sorte, a eternidade, princípio da paz, para mim, ser Deus forte, eternidade, princípio da paz, maravilhoso conselho, Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz. E agora, sua boca, que Ele é maravilhoso. Oh Deus, tu és maravilhoso. Pai, Deus, convidar em nós, que se fazer presente hoje, nessa noite, vem tocar nos corrigamos. Nós ansiamos baixinho, Deus, mais do que nós. Pai, o teu Pai, Pai, como Deus, nós te amamos. Nós declaramos pelo nome sobre teu nome, Pai, pela honra e glória, filhos. Nessa noite, Pai, nós queremos declarar, Deus, e nós tomamos, nós falamos, o sol precisa agradável, Deus, chega aos teus narinas, Pai. Deus, várias mãos. Vai mais uma vez, o nome dele é. Seu nome é maravilhoso, conselho, Deus forte, Pai da eternidade,
Maravilhoso você, pelo sorte, vai eternidade. Se abraça, maravilhoso você, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Os pequenos vão para. Não tem mais uma função, não, né? Os pequenos vão para a Ju. Tá. E os bebês vão para os bebês ficam, né? Tá na hora de vai querer. Eu sempre falo que meu filho gosta do que eu sente aqui, porque a gente grava, né, e depois tem, não pode vir, tem a oportunidade de assistir, mas quando Deus colocou no nosso coração, o meio de Gabi, para a gente poder ter um espaço assim para estudar, a ideia sempre foi crescer juntos, estudar juntos. E nunca foi ter um modelo onde um falando e outros ouvindo. Porque a igreja primitiva, ela tinha, a igreja primitiva, a igreja que é constituída logo ali depois da ascensão de Jesus, ela tinha, assim, aqueles que eram testemunhas oculares, né, assim, os discípulos ali, que haviam caminhado com Jesus, mas principalmente você tinha a habilitação do Espírito Santo na vida daqueles servos, para que eles pudessem fazer a obra. E muitos irmãos que não tinham experiência ainda em meio, eles se agregavam nessas comunidades, ouviam esses irmãos, e o Espírito Santo encontrava ali na vida deles a oportunidade de trazê-los para o reino. E aí se tornava uma comunidade. Mas entendo eu que, naquela época, e a gente tem que ter muito disso em mente, né? A coisa era muito mais numa conversa pessoal, um bate-papo, uma pergunta, do que num modelo mais escola. Né? Esse modelo mais escola é um modelo muito grego, muito filosofia grega. Os gregos tinham essa visão de passagem de conhecimento por estrutura, estudo, ensino. Jesus traz um modelo muito diferente no seu próprio ministério. E a gente vai ver muito disso hoje, nesse texto que a gente vai ler, mas a sabedoria que Jesus nos traz vem de um relacionamento. Eu estava conversando há pouco com a Ângela ali, ela foi visitar a irmã, e ela estava falando uma coisa muito interessante para mim, que apesar de tudo que ela falou para a irmã da transformação que Cristo fez na vida dela, mas em vendo ela, em vendo a vida dela, em vendo ela e conhecendo-a antes e depois, a irmã já viu o testemunho. Então, no relacionamento com Cristo, no relacionamento diário, no bate-papo constante com a sua palavra, é que a gente é transformado. Não é ouvindo alguém falando a mensagem. É muito bom estar aqui falando com os irmãos, mas o crescimento se dá quando nós juntos buscamos o Senhor. Então, hoje eu vou querer ouvir um pouquinho, forçar um pouquinho para a gente ouvir, eu não gosto de estar sentado aqui na frente, mas
Mas Deus também me deu algo para compartilhar com os irmãos. E a gente está no capítulo 13 de João. E há um ano atrás eu tive a oportunidade de pregar sobre o mesmo texto, né? Como naquela ocasião foi em inglês, hoje eu vou traduzir tudo que eu falei em português. Então, Deus me deu a mensagem de hoje há um ano atrás. Ó, nosso Deus é um Deus de ordem. Já tinha preparado um ano atrás para esse momento aqui. Não foi exatamente no mesmo dia, mas seria, sei lá, uma semana para frente. Foi na Páscoa. E também outra coincidência que é linda, né? A gente está no capítulo 13 de João, e o capítulo 13, vou falar um pouquinho sobre isso, né? O capítulo 13, 14, 15, 16, 17, se você pegar, são 5 capítulos cheios, né? Mas de um único momento, do mesmo momento. Repara que até aqui, até o capítulo 12 de João, a gente vê todo o ministério de Jesus, ou seja, João gastou 12 capítulos para contar a história da vida de Jesus, mais ou menos 3 anos ali. Aí depois 5 capítulos inteiros para uma única reunião, com 12 pessoas. Então, no mínimo, isso é algo que tem que nos chamar a atenção, né? Mais ou menos 25 a 30% do Evangelho de João é gasto num único momento com os discípulos. E a gente entende bastante o porquê disso logo no início do capítulo 13, que Jesus fala: tendo-os amado, amou-os até o fim. Então, é um amor. Nesse padrão de amor, faz sentido. Jesus gastou 5 e gastaria até muito mais ali, porque ele os amava. Outro dado interessante é que, após essa reunião, Jesus vai ser levado e essa reunião ela vai acabar com uma oração linda no Getsemane, numa madrugada de sexta-feira, e naquela mesma sexta-feira ele vai ser morto. Tá? Ou seja, a gente tem 5 capítulos aí, mas a gente está falando da Páscoa. E a gente está 2 semanas da Páscoa. Então, Deus fez a gente chegar, não sei se a gente trabalhou um ano no Evangelho de João, e sem nenhuma programação, a gente vai chegar na Páscoa exatamente no mesmo momento. Tá? É claro que a gente vai investir tempo nesses capítulos, porque é muito rico, mas aqui a gente está falando, essa daqui é a quinta-feira, capítulo 13 de João inicia, é a quinta-feira, na noite anterior, à noite que Jesus vai ser crucificado. Sexta-feira de Páscoa. Então a gente chegou no capítulo 13, no mesmo momento em que a gente vai celebrar a Páscoa daqui a frente. Isso é uma outra coincidência maravilhosa. E aí, esse capítulo 13, vamos começar lendo. Eu não vou ler ele todo, eu vou ler só até o verso 17. E esse primeiro capítulo ele é muito conhecido porque ele fala é o lava-pés, que, enfim, no catolicismo tem até um momento do lava-pés, quando eu participava da igreja católica, tinha um lava-pés lá, não sei se eu lavei o pé de alguém, mas tinha um negócio desse lá. Então, é um texto que é muito conhecido, lava-pés. Jesus lavou os pés de discípulos. Então, hoje a gente vai aprender como lava-pé. Isso aqui o que isso quer dizer para a gente. Tá? Nada. Lava-pés aqui é uma figura de linguagem, mas tem algo muito mais significante acontecendo aqui. E por que a gente fala isso? Porque começa assim o capítulo. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegando-se a Simão Pedro, ele disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não,
nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Por que esse capítulo aqui, esse texto aqui, a primeira pergunta que a gente faz, né? Esses 5 capítulos que eu estou falando aqui agora acontecem no mesmo momento. É a ceia do Senhor. Jesus, se vocês forem ler nos outros evangelhos, Lucas 22, Marcos 14, Mateus, acho que é 26, todos eles retratam a ceia. Jesus orienta os discípulos a entrarem na cidade e encontrarem espaço para organizar a ceia. Os discípulos vão e eles encontram esse espaço. E agora eles estão no momento de ceia. Se vocês olharem nos outros evangelhos, o relato da ceia é pequeno, basicamente 1 ou 2 parágrafos. E João vai relatar esse mesmo evento em 5 capítulos. Outra diferença de João para esses outros evangelistas é que os evangelistas vão relatar a ceia com o seu ritual. Por isso que vocês vão ver, por exemplo, o ritual de quebrar de partir o pão e de tomar do cálice, representado ali. No Evangelho de João você não vai ver João falando sobre isso. Isso não significa que não aconteceu. Mas João, ele tinha um outro olhar. E aí, por que essa diferença? Primeiro pensamento, né? Por que essa diferença? A gente tem que ver. Quando João escreve o evangelho dele, a gente já falou sobre isso, João está escrevendo muito depois dos outros evangelistas. João é o discípulo que não vai morrer de uma morte matada, né? Ele vai morrer de uma morte corrida. João não vai morrer como os outros discípulos, vai morrer de velhice. Então, João ele vai estar, num momento, refletindo, como se estivesse refletindo tudo aquilo que havia passado. E João vai enriquecer o evangelho dele com uma perspectiva que os outros não enriqueceram. Não porque eles não quiseram, não me entenda errado, mas Deus quis, o Espírito Santo quis, que os outros evangelistas retratassem Jesus homem, Jesus rei, Jesus o servo, e deixou para João retratar Jesus Deus. E esse retrato de Jesus Deus, ele é muito lindo, porque aqui a gente vai ver que esse Deus, ele se importa com esse homem, com o homem. Então aqui você vai ver Jesus investindo no seu momento final de vida muito tempo com esses discípulos, e um tempo precioso. Aqui, quando o texto começa dizendo aqui um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado no tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus aqui, nesse momento, ele sabia que horas à frente ele seria pego, crucificado, morto. Ele sabia. E ele não hesitou, né? Mesmo sabendo, ele não hesitou em estar esse tempo com os discípulos. E por que isso? O texto fala aqui, né? Porque, tendo amado esses discípulos, ele os amou até o fim. O que significa? Qual é o meu entendimento aqui? Jesus estava o tempo inteiro com esses discípulos, instruindo esses discípulos a respeito
o reino de Deus, a respeito dele, de quem ele é. E a gente vai ver aqui que quando chega nesse momento aqui, esses discípulos, ainda que tivessem escolhido andar com Jesus, eles tiveram vários momentos onde Jesus mesmo virou para eles, olha, entre outros, né, se vocês quiserem ir também, agora é a hora, vão, né? Esses discípulos estavam com ele ali. Mas ele sabia que esses discípulos ainda não estavam prontos. E não ficariam prontos ainda nesse momento. Esses discípulos ainda estavam com muitas dificuldades. Então, Jesus, sabendo que o tempo dele estava chegando ao fim, ele usa essa oportunidade para instruir ainda mais esses discípulos. Então, nesses 5 próximos capítulos, a gente vai ver Jesus tratando de questões fundamentais. Então, Jesus vai tratar, e esse primeiro capítulo que eu vou trazer isso para vocês, Jesus vai tratar da salvação, da santificação, vai falar sobre salvação e santificação. Eu falo, como assim? Está falando de lavar pés aqui? O que isso tem a ver com santificação e salvação? A gente vai ver que Jesus está tratando essas coisas. Jesus vai tratar, por exemplo, a esperança do reino, né, da nossa vida na eternidade. Logo no caminho, no capítulo seguinte, ele vai falar: eu sei que vocês estão aflitos, tá? Mas para onde eu estou indo, tem morada para vocês. Se não fosse assim, eu não iria e não voltaria a buscar vocês. Então, Jesus vai tratar, por exemplo, do momento de perseguição e aflição desses discípulos, que ele sabe que esses discípulos vão ser perseguidos. Então, lá no capítulo 16, ele vai falar: olha, o mundo vai perseguir vocês porque o mundo me perseguiu e vocês não são do mundo, vocês são meus. Então, Jesus, de uma forma muito amável com esses discípulos, vai instruí-los nos momentos seguintes. E por que ele vai fazer isso? Porque ele sabe que ele não vai estar mais aqui. Ele sabe que a hora dele está chegando, né? Mas ele também vai alegrar o coração desses discípulos, mesmo eles não sabendo o que é isso. Ele vai dizer: eu não vou estar aqui, mas eu vou enviar o Consolador. Vocês não vão estar distantes de mim, porque o Consolador virá. Então, esses 5 capítulos, Jesus vai... Qual é a imagem que eu quero que vocês enxerguem, né? Que é como eu vejo, né? Jesus passou todo o seu ministério, os 2 primeiros capítulos de João, falando abertamente para todos, tá? Resgatando todos aqueles que ele podia. Tá? Agora Jesus, no momento final, se reúne com os seus, que ele amava, e ele vai instruí-los. Continuem, perseverem. Eu estou indo, mas eu volto. Vocês não vão ficar sós. Eu sempre amei vocês, enquanto estiver aqui, e continuo amando vocês. Não se sintam perdidos, não se sintam desesperados. Jesus está encorajando esses discípulos uma vez mais. Então, vamos começar a quebrar o texto em coisas que são importantes. Eu falei um pouco aqui desse amor, eu queria abrir perguntando para vocês, quando vocês leem aqui, né, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. E aqui uma coisa interessante, o texto, João está retratando aquilo que havia acontecido ali em relação aos seus discípulos. Mas algumas dessas verdades que estão aqui, o fundamento por trás se aplica a nós também. Vocês vão ver que no capítulo 17, quando Jesus ora, ele ora pelos discípulos também, e ele ora também por nós, porque ele ora por todos aqueles que ouviriam o testemunho dos discípulos a respeito dele. E nós somos aqueles que ouvem o testemunho dos discípulos, né? Então, aquela oração de Jesus ali, né, antes da sua crucificação, era para nós aqui hoje. E muitas dessas coisas que estão acontecendo aqui, João relata para que nós tenhamos como fundamento por baixo delas aplicações para nós. Então, por exemplo, o comportamento de Pedro aqui, que a gente vai ver mais à frente, é um comportamento que muitas vezes nós temos. Nós vamos ver isso. É óbvio que é Pedro ali, mas Pedro ele representa quem? Representa um homem caído, alienado de Deus, que tem comportamentos que desagradam a Deus. E esse amor que Jesus tem aqui para os seus discípulos é um amor sobre nós também. Então, Jesus tem nos amado e nos ama de uma forma que nós não compreendemos. E a minha pergunta para os irmãos é: quando vocês pensam no amor de Cristo por nós, cada um de vocês individualmente, que imagem de amor que vem à cabeça? Como é que vocês enxergam esse amor? Eu vou deixar agora para quem quiser falar um pouquinho, enquanto eu pego um filho.
Eu acho que tem algumas, algumas versões que falam sobre o amor perfeito, né, de Deus para conosco. Eu acho que é, essa é a imagem que eu tenho do amor de Cristo. E, e aqui fala que ele nos amou até o fim. Então, eu acho que esse fim não é só uma questão de tempo, é uma questão de situações também, de finitude, de até onde vai nosso entendimento, de até onde vai a nossa capacidade humana. Então, Deus ama a gente além de tudo isso, né? Então, acho que vai também, a gente pode entender nesse sentido. O texto vai dar para a gente algumas dicas, mas eu queria, antes de entrar no texto, exatamente escolher essa visão. Que visão que nós temos desse amor? Né? Por que essa pergunta é relevante? Porque Paulo, por exemplo, tentando explicar esse amor de Deus por nós, eu acho que ele, inspirado pelo Espírito, explica de uma forma sensacional. Né? Se a gente ler lá Romanos 8, 38 e 39, é um texto que é conhecido, né? Onde Paulo fala que ele sabe que nem o futuro, nem o presente, nem os poderes, nem as potestades, nada, não há hipótese, não há nenhuma coisa que possamos imaginar que pode nos separar do amor de Deus. Repara, não é do nosso amor por Deus, é do amor dele por nós. O amor de Deus por nós é algo tão magnífico, tão incompreensível por nós, que a gente fala, né? Cristo, em obediência ao Pai, entregou sua vida na cruz para nos resgatar. E esse resgate, ele é fruto do desejo do Pai de resgatar o homem para o relacionamento com ele apenas por amor. Porque Deus não precisava. Deus é autossuficiente. E ele era autossuficiente nele e com seu Filho, o Espírito Santo. Então, ele não precisava. Então essa escolha não é porque alguém me impulsionou a fazer. Essa escolha vem de um amor. Amor é exatamente isso. É uma escolha, né, que Deus fez por nós. E Romanos vai dizer, né, nós fomos resgatados, né, quando éramos ainda pecadores. Não havia valor em nós. Tá? No texto, a gente tem algumas dicas desse amor, né? Porque o texto fala assim, ó, Jesus, no verso 3, sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, sabia que ele havia vindo de Deus, né, e que estava voltando para Deus. Ou seja, Jesus tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Aliás, se a gente lembra lá de Filipenses 2, Filipenses capítulo 2 narra, né, a Cristo vindo, deixando a sua glória, tomando a forma humana. Então, Cristo já tinha a sua glória antes, e aqui ele já estava ciente, ele sabia que ele retornaria para essa glória. Até que na oração que ele vai fazer no capítulo 17, ele ora a Deus e fala: Deus, eu te glorifiquei na terra, agora me retorne para a glória que eu tinha contigo no princípio. Ou seja, ele já era glorioso e ele tinha a confirmação de Deus de que toda a autoridade estava já sob o seu domínio. Né? Quando Jesus vai, antes da ascensão, quando ele comissiona os discípulos, né, para irem por todo mundo, ele fala: toda a autoridade é me dada nos céus e na terra. Ou seja, você vê que ali ele já tinha toda a autoridade, mas ali ele se reveste da autoridade que foi dada a ele. E o que eu quero mostrar com isso vocês? A posição de Deus nesse momento. Onde é que Jesus estava? Né? Muito distante de nós, do ponto de vista de proximidade. Né? O Criador. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha na continuidade do capítulo aqui, a gente vai olhar com mais detalhe, você vê que ali tinha Judas, que trairia Jesus mais à frente, você tinha ali Pedro,
que não só teve um comportamento que não era só um comportamento de Pedro, obviamente os outros também tiveram o mesmo comportamento, não lavaram os pés dos outros, um comportamento de arrogância, mas principalmente Pedro, que iria negá-lo mais tarde. E os outros discípulos também, Jesus ia falar que esses discípulos o abandonariam, né? Ou seja, a representação humana que você tinha do outro lado era uma representação que é digna de pena, de tão não merecedora de amor nenhum. Então, se de um lado você tem alguém que tem toda a condição, todo o direito, porque é o Criador, tem todas as coisas sob seu domínio, e do outro lado você tem alguém que não tem mérito nenhum, a gente consegue pintar aqui a distância desse amor. É algo de fato que faz o salmista perguntar, né, o que é o homem, Deus, para que com ele te importe, e o homem para que com ele te preocupes. É uma pergunta que a gente tem que ter, é um amor que muitas canções falam sobre isso, a gente não tem explicação, a gente nunca vai saber. Então, esse amor de Deus é o primeiro ato, nesse capítulo 13, dentro desse momento aqui da reunião de Jesus com os discípulos. A primeira coisa que Jesus mostra, ou que João quer mostrar para a gente, é que os discípulos ali, na presença de Jesus, não conseguiram ver, até aquele momento ainda, a profundidade desse amor, como Paulo mais tarde vai descrever. Jesus os amava e os amou até o fim. Mas e os discípulos? O que acontece na continuidade do texto? Alguém que abre para mim Lucas? Deixa eu ver o texto de Lucas onde está para a gente ler. Não era 24? 22. A partir do... Lucas 22, a partir do 22. Até o final. Vou lá. Cadê agora? Pode ler. O filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o traiu. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Até aí tá bom para a gente. Eu queria pegar só essa discussão. Nesse momento em que João está retratando quem Cristo era e como ele nos amou, olha o que estava acontecendo entre os discípulos. Então, vamos tentar entender a ceia. Esse é o mesmo momento de ceia. O texto de João fala que a ceia já estava em curso, então os discípulos já estavam todos à mesa, e Jesus também, e é muito provável que eles, à mesa, estavam discutindo entre eles quem tinha o maior respeito em relação a Jesus, quem tinha prioridade, quem era o maior no reino de Jesus. Então, olha o contraste, né? Jesus glorioso, com toda a autoridade, e de um outro lado, uma galera que vai trair, vai abandonar, mas discutindo quem é o maior. Essa é a história que João está mostrando. E é dentro desse contexto que esse Deus maravilhoso vai iniciar o seu diálogo, que vai levar esses 5 capítulos com os discípulos. Porque aí vem um ponto interessante, né? Jesus vai falar de várias coisas. Vai falar da perseguição deles, vai falar da esperança, vai falar de um monte de coisa. Mas se ele tivesse que iniciar alguma coisa, essa é a pergunta que eu me faço, né? Por que o capítulo 13 de João, ou por que João pega, no início do capítulo, o lavar pés? Por que o lavar pés é o início de todo o discurso, de toda a conversa de Jesus com os seus discípulos? É porque aqui ele vai falar de algo que é base, que é fundamento para todo o resto. De modo que, se isso que é base e é fundamento para todo o resto não estiver ajustado, todo o resto falha. Perceberam por que é relevante esse lava-pés aqui? Porque Jesus está tratando de algo aqui que, na vida do discípulo lá na frente, se ele não entender isso que está aqui, todo o resto vai ser falho. Tá?
Agora eu não vou encontrar, o Felipe pode me ajudar, porque ele tem a busca ali, mas acho que está em Lucas 6, Felipe. Lucas 6, 46, lá no final. Acho que eu não peguei a referência, está no final. Mas eu vou lembrar a passagem. A parábola é a parábola do servo imprudente. Servo imprudente. Os dois fundamentos aqui. De Lucas 6, 46. O prudente e o insensato. Isso. Lê pra gente isso aí, é pequenininho. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Ó, só para uma pausa aqui, ó. Jesus começa assim, ó. O que vocês, eu certo, me chamam Senhor, Senhor, mas não obedecem o que eu digo. Aí ele vai falar a parábola. Conta a parábola. Eu lhes mostrarei com quem se compra aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que não construiu a casa sobre o chão. É como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. Mas no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu em sua construção e sua destruição foi completa. Então, o que eu quero pegar o gancho aqui? O que Jesus vai falar para esses discípulos no início desse diálogo é fundamento que precisa estar sobre a rocha que é ele. Se os discípulos não entenderem o que ele vai mostrar aqui agora, todo o restante, embora que seja construído, vai cair, porque não vai ter base sólida. Então a gente precisa entender o que Jesus vai falar nesse trecho aqui. Aqui tem essa história do Jesus lavar os pés. Né? Mas como é que ela começa? A gente já tinha falado aqui que Jesus ele sabia da sua glória, a cerimônia acontece, ele está na mesa com os discípulos estão conversando com isso em mente, né? Quem é o maior? Jesus está vendo tudo isso. Mas Jesus está preocupado com os seus discípulos, porque ele quer instruí-los, porque ele os ama, né? Então ele vai iniciar uma sessão com esses discípulos, ensinando muitas coisas. Ele vai começar se levantando da mesa e vai lavar os pés. Abrir um parênteses aqui, há algumas figuras interessantes, e isso é importante a gente, até para efeito de adorar ainda mais o nosso Deus, algumas figuras, alguns símbolos, vamos colocar assim, que são interessantes a gente ver. Jesus na mesa ali, se levantando, abandonando a mesa, pode nos remeter a ele abandonando ou deixando a glória. Por quê? Quem era o principal convidado? Quem era a principal figura? Era ele. Né? A ceia era dele para ele. Mas é ele quem abandona a posição principal. Repare, ele sai da mesa. Então você pode fazer uma referência com isso, Jesus deixando a glória. O texto diz que ele abandona a sua capa. Né? Pensa que a capa pode ser uma figura de linguagem, um símbolo de Jesus entregando a sua vida. Ele vai entregar a sua vida dele na cruz, logo naquele mesmo dia. Então, pode ser uma figura para isso. E depois... Não seria, assim, ele deixando a sua capa, talvez porque eu seja mais jovem, porque por causa da cultura de hoje em dia, eu penso mais, Jesus deixou toda a sua glória, todo o seu poder. Ele perdeu tudo aquilo que... Não que ele perdeu, só que ele virou um homem. Ele deixou aquilo que deixava, por exemplo, a capa de um super-homem ou a capa de um Batman, aquela capa que mostra quão forte, quão poderoso ele é, Também pode. E ele deixa aquilo na mesa. Esse aqui é o ponto interessante, né? Esses símbolos, eles nos ajudam a adorar e compreender as atitudes do nosso Senhor de uma forma, né, mais aberta. Então também pode ser isso. Mesma leitura de Filipenses 2, Jesus abrindo mão da sua divindade, porque o que ele vai fazer em seguida? Em seguida ele vai colocar uma toalha na cintura, vai pegar uma bacia para lavar os pés. Que figura é essa que ele está assumindo aí? Certo? De homem.
Então tem a ver com isso que você falou. Mas, ao mesmo tempo, ele vai usar essa bacia com água para fazer o quê? Para purificar os seus discípulos, para limpar os seus discípulos. Ou seja, uma imagem, né, do seu sangue derramado que purifica aqueles que ele ama. Mas essas coisas, como eu falei, são símbolos que nos ajudam a ver com mais alegria no coração o ato do Senhor. Mas, de fato, Jesus levanta do seu lugar e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E aí... Abriu a sua divindade, né? Ele não sabe o que Deus. Sim, sim, é. A gente vai falar muito sobre isso, né? Não é que Jesus deixou de ser quem ele era, ele nunca deixou. Mas ele se esvaziou. O texto de Filipenses fala que ele se esvaziou, né, das suas capacidades de ser quem ele era, por vontade dele. E a gente vai ver ao longo, a gente viu isso já em João várias vezes, quando ele fala em relação à vida dele, ele fala assim: ninguém toma minha vida eu a dou. Tá? Ou seja, ele sabia, ele tinha consciência de toda a autoridade que ele tinha, mas em amor ele escolhe não exercer, escolhe se esvaziar. Então não é que ele perdeu poderes, não é igual o universo Marvel, que alguém perde os poderes tipo Thor e depois recupera. Não, Jesus sempre foi Deus, nunca deixou de ser. Mas mesmo sendo Deus, ele escolhe viver como um homem. E por que ele faz isso? Porque ele vai ser para a gente o Adão perfeito, aquele que nos conhece perfeitamente nas nossas fraquezas. Ele foi tentado nas nossas limitações. Né? Deus vai dizer isso para a gente. Né? Ele foi experimentado muito mais, com muito mais profundidade, em tudo aquilo que a gente é experimentado. Por isso ele é qualificado para interceder por nós. E ele é qualificado para interceder por nós em relação a Deus, porque ele vem de Deus. Ou seja, Jesus é o melhor dos dois mundos, né? Ele é o melhor dos homens e ele é Deus, ele próprio. Então ele intercede perfeitamente. Mas voltando aqui, fala Pedro. Não, glória a Deus. Glória a Deus. Voltando aqui, então ele vai começar a lavar os pés ali. Interessante que ele começa a lavar e vai lavar os pés de alguém e me parece, né, que Pedro ele já estava numa situação de estresse, né? E quando Jesus chega a Pedro, é que Pedro vai se levantar, mas Jesus já havia lavado os pés de alguém. Então, você vê como é que o pecado, muitas vezes, né, e a gente não pode julgar, mas eu falo, não vamos julgar Pedro aqui, porque Pedro é uma representação de nós. Pedro é aquele irmãozinho, né, que está todo errado e se posiciona como certo. Mas tem muitos de nós que são tão errados quanto esse irmão, mas ficam calados, ficam na moita. Então, alguns aqui já haviam recebido o lavar pés e estavam tão errados quanto Pedro. Porque no texto que nós vemos em Lucas, a discussão entre eles é quem era o maior e o menor. Então, provavelmente estava todo mundo ali, galera. Pô. E a pergunta é, só um dado histórico aqui. Por que o lava-pés? E ninguém se pergunta por que o lava-pés. E isso é uma coisa importante que a gente tem que ter sempre em mente. Jesus ele veio dos judeus, para os judeus, estava na cultura judaica, tudo isso aqui está acontecendo numa filosofia, num modo de vida que é diferente dos nossos. Eu estudei um outro exemplo para dar para vocês, uma coisa muito interessante esses dias, eu vou compartilhar com os irmãos. É muito comum vocês ouvirem as pessoas falarem, né, contra a Bíblia, né? Como você pode acreditar na Bíblia? Então, a Bíblia é a favor de escravo. Escravo e senhor. Tem lá, hein? Você vai ler, Timóteo fala. Né? De fato, é escravo, está lá, slave. Paulo fala, sou escravo de Cristo. Como pode você seguir um livro que é a favor de escravatura? O modelo de servidão entre senhor e escravo, nessa comunidade, nessa cultura, é completamente diferente do modelo de escravidão que o Ocidente veio implementar. Completamente diferente. E se a gente ler lá em Levíticos, quando Deus está determinando, né, como é que as coisas funcionam, para você entender isso melhor, esse irmão falou isso e eu lendo depois, cara, é exatamente isso.
era muito mais um plano social do que escravatura mesmo. Né? Que loucura é essa? Não, sim. O que acontece? Os judeus, quando eles passavam por dificuldades, porque viviam no campo, então tinha dificuldade, e não tinham condições, né, de arcar com as suas responsabilidades, isso gerava uma situação de falta de dignidade. Então, eles se vendiam como escravos, ou seja, se colocavam na propriedade de alguém que tinha condição e trabalhavam para esse alguém, até que eles tivessem condições de pagar seus débitos, dali ser livres de novo. E Deus determinava que depois de 7 anos, que eles precisavam ser liberados, que tivessem os débitos fossem cancelados. Então era muito mais um plano social para que esses homens tivessem dignidade do que a visão. Oi? Uma estrutura social, do que a visão que a gente vai depois de entender de escravo, de escravatura, no Ocidente. Que é completamente. Tanto é que tem o resto vai saber muito disso, né? Alguns escravos, né, não queriam nem abandonar os seus senhores e com isso eles se marcavam para dizer: eu sou propriedade para sempre dele. Isso também é a regra do jubileu, né? No jubileu, depois de 7 anos, ou não é sinal jubileu, mas depois de 7 anos, os Eu escravos. falei disso, depois de 7 Sim, anos. e aí eles podiam escolher sair ou não. Exato, Eles davam exato. sair. E alguns escolhiam ficar. Não eram forçados, não. Eles se marcavam para dizer: sua propriedade dele, quero estar ali. Então você pensa assim: mas peraí, que escravatura é essa que o escravo quer ficar por vontade própria, quando ele pode ser livre? Isso daí é aquela questão dos escravos de orelhas furadas, né? Que Isso. por Por vontade. vontade. Então, quando você pensa nessas coisas, você fala assim: que modelo de escravidão é essa? Né? Porque o que a gente tem na nossa cabeça ocidental é aquela que o escravo, coitado, quer ir embora. Né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas coisas que nós vamos ver aqui, elas fazem muito sentido quando você pensa com a cultura do Oriente. Né? E aí o lava-pé é algo muito significativo. Porque o lava-pé, dentro da cultura de hospitalidade dos judeus, é uma atitude de respeito com aqueles que você está recebendo. Eu não sei como é que seria no Ocidente, qual seria uma falta de respeito quando você convida alguém, você chama um convidado para sua casa, sei lá, não ia abrir a porta, falar: você vira aí e entra, não sei. Mas se você não providenciasse, né, para esse seu convidado, né, que tivesse os pés lavados e tal, é como se você estivesse dizendo: você não é bem-vindo. Então essa é uma imagem. Vocês lembram? A gente falou sobre isso há umas semanas atrás, a gente estudou as unções, né, que Jesus recebeu. Teve uma unção que Jesus recebeu na casa do Simeão. Simeão não, Simão. Simão, o fariseu, lembra? E aí veio aquela mulher da cidade que vai chora nos pés de Jesus e enxuga os seus pés com um cabelo, né? O que essa mulher, quando está chorando, enxugando os pés ali, que ela está fazendo ali? Ela está lavando os pés de Jesus. Por que ela está lavando os pés de Jesus? Porque Simão não fez. E Jesus vai pontuar isso. Jesus vai falar: Simão, eu vim na sua casa e você não lavou meus pés. E desde que eu cheguei, essa mulher está fazendo isso. Ou seja, Simão, você não me tratou com a dignidade como quem recebe um hóspede. Muito pelo contrário, você foi mal comigo. É aquele padrão. Então, quando você vê aqui, Jesus está na mesa com esses discípulos. Os discípulos estão discutindo quem vai lavar os pés e ninguém está com o pé lavado, e principalmente Jesus está ali, isso é um erro grotesco. Isso é um erro grotesco. É uma atitude muito feia. Né? Não só eles não tiveram amor um para com os outros, que Jesus nos convida e vai falar: não tiveram amor uns para os outros, trataram uns diferentes dos outros. Eu não vou, provavelmente Pedro falou: eu sou mais antigo que, galera, alguém tem que lavar meu pé. Como eles esqueceram completamente do Senhor e Mestre que estava ali. Jesus estava ali com então era Jesus e os discípulos. Não, eles não olharam entre si e muito menos para Deus. Muito menos para Deus. Então, só para vocês verem por que isso é importante. E Jesus vai e se levanta. E quando Jesus se levanta e vai fazer, é claro que na hora, né, o que acontece? A luz de Cristo, quando ela invade a vida do homem, as trevas se levantam. Na hora, todos eles ficaram: cara, deu um. A gente sabe onde eu vou, a gente sabe.
E aí as reações são as mais variadas. São as mais variadas. A reação de Pedro, ela é interessante porque ela mostra muito do nosso comportamento, né? Porque Jesus vai chegar para Pedro e vai falar: Pedro, eu vou lavar seu pé. Pedro já fala assim: Senhor, vai lavar meu pé? Não, né? Não faz sentido. Jesus fala: eu vou fazer isso, você não vai entender agora. E aí Pedro vira e fala: você nunca vai lavar meu pé. E esse nunca aqui é um nunca, de não nunca mais, talvez ali na frente eu deixe, não. É um nunca, nunca. De jeito nenhum. É tipo assim: não, senhor, você pode fazer o que você quiser, menos isso. É uma parada meio engraçada sobre essa psicologia do Pedro ali, né? Acho que Pedro, ele sempre foi um cara mais vocal, mais cólero, assim, dos discípulos. Você vê que quando tá lá no Getsemane também, ele é o que vai lá e pega esse Corta a papo, orelha. ele corta a orelha do cara. Então, ele sempre teve essas reações meio assim. E, eu queria só, tipo, pontuar. Eu acho que por isso também que ele ficou, que você falou, né? Ele devia já ter lavado o pé de algumas pessoas. E ficaram calados. Depois ficaram só assim. Não, é isso mesmo, Pedro é esse mesmo. Tem uma cena nos outros evangelhos, relatando o mesmo momento, quando Jesus fala a respeito da traição, né? Não, eu acho que é aqui mesmo, na continuidade, é aqui mesmo, porque é interessante que João, quando ele narra ele próprio, ele fala aquele a quem Jesus amava, né? Então, João, que está narrando, fala assim: aquele a quem Jesus amava estava debruçado no seio de Jesus, né? E Pedro pergunta para ele, tipo assim, pergunta a ele quem é que vai trair. Então, Pedro é sempre o mais vocal. Pedro é sempre, mas quando Jesus fala isso, ou quando ele faz seus atos, ele faz para todos. Então, quando Jesus fala que certamente alguém vai me trair, está falando para todo mundo. Mas Pedro é aquele que vai falar: Senhor, pergunta ele, quem é? Quem é? Ou não, aqui é, Senhor, não vai lavar não, né? E aí, uma pergunta aqui interessante aqui, Pedro fala: você nunca vai lavar meus pés. Pedro amava Cristo. Pedro tinha, porque essa atitude de Pedro aqui, ela quer dizer que Pedro não amava Cristo. Pedro amava Cristo, mas ele amava Cristo com um entendimento ainda distorcido do que era amor, né? Pedro ainda, lembra? Pedro era um judeu como os outros discípulos eram judeus. A visão deles de Jesus ainda era uma visão de Jesus como um Messias predito pela lei, tá? O Messias que foi ao longo do Velho Testamento explorado, um líder, tá? Pedro não tinha uma cabeça para idealizar o Messias diferente dos fariseus. Pedro estava ali com Cristo, estava aprendendo de Cristo, mas a cabeça dele ainda era totalmente judaica, né? Ainda tinha. Então, Pedro amava o Senhor, mas algumas coisas que ele viu o Senhor fazendo, para ele, na visão dele, eram completamente distorcidas. Então, lembra em Mateus, quem puder ler para a gente lá, Mateus 16, do verso 16 até o verso 17? Esse é aquele momento que Jesus vira para os seus discípulos. Quem puder abrir lá para ler, vê quem faz dele. Mas ao momento Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: olha, quem é que o povo diz que eu sou? Respondendo Simão Pedro, dizes tu, és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então, Jesus, eles confirmam, bem-aventurado é Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, até aí tá bom. Repara que Pedro tinha amor por Cristo a ponto até de revelar coisas que mesmo a carne dele não conhecia, né? Então, ele é o que revela o Senhor Filho de Deus. Mas nesse mesmo texto aí, Mateus 16, se vocês seguirem a continuação, quando Pedro está na carne, ele vai agir repreendendo o Senhor, porque depois disso Jesus vai dizer para ele, vai falar sobre a cruz, e Pedro vai de novo levando: não, jamais o Senhor vai dizer. Aquele modelo padrão Pedro, né? Não, jamais. O que a gente vê com isso, né? A gente vê que
Pedro, quando está agindo assim, né, que não é no espírito, Pedro está representando como nós somos muitas vezes em relação ao Senhor. Né? E aí, eu quero chegar no fundo disso. Tá? A gente pode falar assim, ó, a gente estava conversando essa semana, né, os irmãos, sobre isso. Ó, Pedro aqui, quando ele fala, não vai lavar meus pés, não, isso não vai acontecer isso, é como se ele se colocasse numa posição de questionar as ações de Deus, de Cristo. Não, Senhor, aquilo lá, você vai lavar meu pé, você falou, isso aí é... Não, o Senhor tem outros expedientes. Será que o Senhor não deveria estar fazendo outras coisas? Pedro está se colocando em que posição aí? Posição de igualdade. Ou até mesmo numa posição elevada, superior. E isso é fruto de quê? Na vida do homem. Isso é fruto daquilo que Jesus vai, o tempo inteiro, nos mostrar na relação com os fariseus. Isso é fruto de glória do homem, orgulho. Em inglês é pride. O nosso desejo de, ó, eu tenho controle é a minha vida, eu escuto. Aí você escuta às vezes até no meio, na igreja, coisas tipo assim, irmão, você precisa deixar Deus entrar na sua vida. Não somos nós que deixamos Deus entrar na nossa vida. Deus é que entra na nossa vida, é a escolha dele nossa. A gente tem o privilégio, né, de fazer parte dessa escolha. Mas achar que a vida é minha e Deus toma um pedacinho dela, aí você escuta e diz, poxa, abre um pedaço da sua vida para Deus, para ver diferente. Não, isso não há. A nossa vida, se não for dele, não tem nada para nós. Se a nossa vida não for dele, não tem vida para nós. Jesus fala, vocês querem experimentar vida e vida plena? Então a sua vida tem que ser o quê? Minha. Então repara, quando Pedro se levanta e fala, não vai nunca, hipótese nenhuma, o que ele está dizendo é, Senhor, aqui quem manda sou eu. Né? A gente até pode interpretar, Pedro amava Jesus, conhecia Jesus, ele não queria ver Jesus fazendo aquilo. Né? Só que essa interpretação não pega todo o contexto. Por isso que eu trouxe o contexto aqui. Pedro se levanta assim, desse jeito, porque ele está constrangido. Porque ele sabe que ele deveria ter feito aquilo que Jesus fez. Os papéis deveriam estar invertidos. Então, diante do mal, o que acontece quando a gente está em pecado? A primeira coisa é o engano. Né? A gente se engana, porque a gente tenta se livrar daquilo que é o nosso pecado. Né? Como é que foi no Éden? Né? Quando Adão cai e Deus vai atrás de Adão, a primeira coisa, Adão foge, né? Se esconde. Depois, quando Deus interroga Adão, ele fala, eu não, a mulher que tu me deu, é tua. Se você não tivesse me dado essa mulher, se tivesse escolhido outra, se não por essa daí. Então, a primeira coisa que entra na vida do homem com o pecado é o engano. A luz de Cristo, ela mostra para a gente esse engano, mas como eu falei, as trevas se levantam e levam o homem a... Não. Então, Pedro fala, não, de jeito nenhum. Mas aí Jesus vai dar uma resposta para ele que vai destruir, porque Pedro amava o Senhor. E Jesus vai falar, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. E é muito simples. Jesus está dizendo, Pedro, tu me ama. Lembra que ele fala assim, tu me ama? Passando a vida 3 vezes. Então, assim, Pedro, se eu não lavar teus pés, nós não temos relacionamento. Não tem Senhor e servo, não tem Deus e... Não existe isso. Para você ter relacionamento comigo, você precisa permitir que eu te lave. Porque senão você vai estar numa condição de afastado de mim. E essa questão aqui ela é interessante, porque logo depois Pedro vai entender o recado, ele ama o Senhor, ele não quer ficar afastado do Senhor, em hipótese nenhuma. Então ele vai falar, não, então se o Senhor é assim, não lava só o pé, não, lava o corpo inteiro. O que Pedro está dizendo com isso? Não, Senhor, eu quero muito estar contigo, então me dá mais. Me dá mais. Só que, de novo, esses homens, lembra, sempre tem esse mês. Jesus está instruindo esses homens, e vai instruir vários ensinamentos ao longo dos próximos capítulos. Só que esses homens, eles vão ter muita dificuldade de compreender ainda.
Porque eles vão precisar da iluminação do Espírito Santo, que vai vir sobre eles depois. Pedro vai ser um outro Pedro, completamente diferente, né? Quando recebe o Espírito Santo de Deus. Mas até lá, ele está na mesma dificuldade, tá? Tentando entender aquilo que Jesus está falando. Pedro aqui, se você pega esse diálogo aqui, parece o diálogo de Jesus com quem? Nicodemos. Nicodemos chega lá com toda a pompa, nós sabemos que o Senhor só pode vir de Deus porque quem faz isso, sabemos, né? E Jesus fala para ele, Nicodemos, se você não nascer de novo, esquece. Aí Nicodemos, como assim nascer de novo de dentro da minha mãe? Eu já sou velho. Negócio louco, mas o que isso denota, né? Primeiro, denota um constrangimento. Por quê? O que Nicodemos sabia? Nicodemos sabia do seu coração que ali havia um Deus falando com ele. Mas por conta da maldade, ele não compreendia o que a mensagem era. Por isso dessas loucuras. Pedro sabia que era Deus, mas não compreendia a mensagem. Outro que teve dificuldade de entender, a mulher samaritana. A mulher no poço. Né? Jesus começa a falar com ela, ela nem vai entender. Que água? Você está falando doideira? Essa fonte que nasce? Não entendo isso. Isso mostra o que para a gente? Pedro, a mulher samaritana, Nicodemos, somos nós, a natureza humana que é afastada de Deus. Fala, Pedro. Não, eu queria só um parênteses também, porque eu acho que se você parar para pensar, né, na situação dessas pessoas, né, lá naquela época, vendo Jesus, tipo, que era 100% homem, mas era 100% Deus também. E para nossa cabeça, tipo, humana, não processa negócio louco. Acho que não processa e ficava difícil para as pessoas ter dimensão mesmo do que significava ser Deus, né, de verdade, naquele mundo. Para nós, porque quando a gente é enfrentado, por exemplo, com sofrimento, a gente duvida de Deus. Sim. A gente desespera, a gente reclama, mas a gente tem todo o motivo, toda a informação, toda a história para confiar totalmente, para descansar totalmente. Então, o Senhor retrata de uma forma congelada, porque ficou para sempre escrito, e parece que eles talvez tenham uma compreensão. É lógico que o Espírito Santo traz muita revelação para nós, mas muitas dificuldades na questão da carne, a mesma carne que nós temos. É a mesma carne. O meu ponto era esse. É a mesma carne, e muito bom para o falou. A gente, de novo, estou olhando para Pedro aqui, mas isso não está congelado no passado. Nós somos assim hoje. E aí eu entendo que isso aqui tem um propósito. Que a pergunta que a gente pode fazer, mas por que Jesus fez isso? Tá? Isso tinha um propósito. E o propósito, para mim, é exatamente o que ele vai explicar mais adiante nesse texto aqui. O fundamento da nossa caminhada com Cristo não é baseada no entendimento que eu tenho de Cristo. É baseada na crença que eu tenho de que Ele é Deus. E por isso eu submeto a minha vida. Eu não deveria precisar conhecer, fazer trade, o Senhor me fala, quais são os planos, o que vai acontecer para submeter minha vida. Submeter minha vida a Ele como Senhor é reconhecer o que Ele é Deus, ponto. Que eu sou limitado. É obediência. É tipo, Jesus, você vai lavar meus pés? Se você vai lavar meus pés, quem sou eu para dizer que você não vai lavar? O Senhor é o Senhor. Lembra? Vou dar um exemplo aqui que é forte, tá? O centurião, a gente falou sobre o centurião, tá? Vai dar um exemplo que o resto trouxe. O centurião que estava com seu filho doente. Tá? Ele era um centurião romano ainda, não era nem judeu. E ele vai atrás de Jesus, para que Jesus vá curá-lo. E Jesus fala, não, vou lá à tua casa. Falo, não precisa ir não. Eu sou chefe, sou general, sou centurião aqui, quando eu dou uma ordem, me obedece. E eu sei quem tu é, e sei que se tu der a ordem, vai ser obedecido. Jesus fala, não encontrei fé maior que esse homem. Porque esse é o caminho. O caminho é você olhando para Cristo, não importa o que Cristo faça, não importa o que Ele faça. Ele está certo ou está errado. No momento que você fala, Senhor, mas é isso mesmo? Acabou.
vai cair. Mas a gente faz isso o tempo inteiro, esse é o ponto. Pedro aqui é uma instância de nós que fazemos isso o tempo inteiro. Senhor, é isso mesmo? Eu tenho que fazer isso? Aí Jesus tem toda hora, meu filho. Deus filhinho, Deus é filhinho, né? Filhinho. Fazendo disso, dessa grande paciência constrangedora do Senhor, está no caminho de Emaús também, né? Eles de uma certa forma, exortam o Senhor, né? Traz o único que não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Por onde estava, né? Por toda a cidade, pô, brincadeira, né? Não, e não só, o seu irmão pegou na parte, você tem isso, ele exorta o Senhor. E como é que Jesus abre os olhos dele? Jesus não chega de cara e fala, não. Jesus vai olhar as Escrituras e vai referenciar todos os pontos que falam que aquilo que aconteceu deveria ter acontecido. Ou seja, é uma caminhada longa, Jesus. Paciência, esse cara não entende, mas vamos lá, devagar, passo a passo. Até que eles. Aí quando olha, Jesus sabe. Então, pegaram. Então aqui, Pedro, porque ele amava o Senhor, mas ele não tem entendimento, ele está, né? Não tem um fundamento ali que vai levar ao entendimento, que é a obediência. Ele vai falar assim, lava tudo, lava todas as coisas. Por que só o pé? E aí Jesus vai responder também de uma forma dura de novo. Vai dizer assim, não dura, né? Mas ele até vai tranquilizar Pedro. Ele vai falar assim, lê para a gente quem está com a Bíblia, eu estou aqui com a versão em inglês, verso 10. Respondeu 10 e Jesus. 11. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria trair. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Então aqui é algo interessante para a gente entender. Tem várias interpretações possíveis aqui. Mas a que eu gosto é a seguinte. Jesus está ali no meio de pessoas que iriam traí-lo, negá-lo, tá? Mas no meio dessas pessoas, você tinha aqueles que ele tinha separado, porque a palavra de Deus diz que Jesus fez o que fala, né? E eu que escolhi a vós, não foram vocês que me escolheram. Então Jesus havia escolhido, e ele conhecia quem ele havia escolhido. Inclusive, ele conhecia Judas. Tanto é que ele vai falar, ele sabia que Judas faria isso, por quê? Porque era pré-conhecido que Judas faria. Então, esses que Jesus separou, ele já havia separado para ele. O que é separado para ele? O que é isso para a gente hoje? Ele já havia colocado em seu coração derramar a sua vida por eles. O seu sangue já havia purificado. Eles já tinham tomado banho. Então, essa lavagem de pé que a gente está dizendo aqui para eles, que também pode, porque ele fala muito duramente, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Depois eu quero ler com os irmãos o texto de João 16. Vamos ler o texto de João 16 no comecinho, né? Que é a parábola da videira e dos ramos. É muito parecido, tá? Mas o que eu entendo aqui é que os 11, tirando Judas, já haviam sido salvos. E precisavam dessa purificação, dessa lavagem de pé, para restaurar exatamente esse relacionamento com Jesus por conta do pecado. Esse entendimento equivocado da pessoa de Cristo, da sua divindade, esse entendimento da sua missão, tudo na cabeça desses discípulos estava equivocado. O entendimento da posição deles, não havia menor e maior nível de Deus. Todos seriam tratados igual. O maior, né, é Cristo e todos os outros são servos. Então, esses entendimentos equivocados eram resultado do quê? Das influências do mundo que eles viviam, como se fosse a terra, né, a sujeira dos seus pés, resultado pela sujeira dos pés. Tá? E Jesus estava dizendo que precisava limpá-los para que eles pudessem ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, para que eles pudessem compreender que Cristo. Se limpar significava purificar, trazer o entendimento, né, para esses homens, eles eram, quem Jesus era. Mostrar para eles, por exemplo, olha, o que vocês fizeram aqui está completamente equivocado. Tanto é que na continuidade aqui dos próximos capítulos, Jesus vai falar de um novo mandamento. E o novo mandamento é uma oposição ao que eles fizeram. O novo mandamento é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei.
né? E o modelo do amor de Cristo aqui é um amor onde ele entregou a vida pelos outros. Então, aquela discussão de mal, ela nem existiria se esse fundamento estivesse no lugar. Mas esse fundamento não estava. Então, eles estavam errando nisso e Jesus queria purificá-lo no sentido de trazer entendimento. O que é lavar com água? Né? Lavar com água significa uma purificação, mas talvez uma purificação com a verdade. Se a gente ler lá a armadura do crente em Efésios, capítulo 6, se eu não me engano, quando fala dos pés, abre lá para a gente, Edson, fala como é que é, calçado com as botas do Evangelho, é isso? Com as botinas do Evangelho, alguma coisa do gênero. Mas olha que interessante, essa figura, né, que Paulo está representando da armadura, ou seja, os pés que estão em contato com esse mundo, com as influências desse mundo, precisam ser isolados com o Evangelho de Cristo. Ou seja, a gente, fazendo agora essa aplicação nossa, né, a gente está em constante interação com o mundo. E se a gente não tiver essa purificação que vem do Espírito Santo de Deus, nossa vez, lavar de pés, que vem pela palavra, né? O que vai acontecer conosco? A nossa atitude vai ser a atitude como a de Pedro. A prontidão do Evangelho da Paz. Fala do Evangelho da Paz, né? Mas é a metáfora do pé, não é isso? Não? E tendo os pés calçados, com a prontidão do Evangelho da Paz. Exatamente. Então, assim, se eu não tenho essa proteção, essa limpeza, essa purificação constante, se o meu pé não está calçado com essa purificação, o que acontece comigo? Eu vou ter essa atitude de Pedro, e essa atitude de Pedro aqui, Jesus está dizendo o quê? Você não tem parte comigo. Ah, Demetrios, o que significa isso? Mas Pedro não era banhado, já não era salvo? Ele era salvo. Jesus vai dizer para ele, Pedro, você já está de banho tomado. Você só precisa... Mas interessante que ele fala, mas nem todos vocês. Nem todos vocês. E o que eu quero trazer como entendimento? Aqui, nesse texto, Judas era sabido por Cristo. Mas entre os discípulos, eles sabiam quem é que não havia sido lavado? Não sabiam. Porque na discussão, se vocês forem ver os outros evangelhos, a gente vai passar por ela mais à frente, quando Jesus fala que vai ser traído, eles se perguntam, mas quem é? Eu não sou. E aí Jesus fala Jesus fala, aquele que dividiu o pão comigo e tal, e Judas vai lá e divide o pão, pega, e Jesus fala, tem um diálogo com Judas, fala assim, ó, o que você tem que fazer, faz logo, e Judas sai. E olha que interessante. O homem ele é tão capaz de se parecer salvo que os outros discípulos não desconfiaram que Judas era para ele. Porque o texto diz que eles acharam que Judas estava saindo porque Jesus mandou ele comprá-lo, dar dinheiro aos pobres, porque ele cuidava da bolsa de dinheiro. Mas até aquele momento, os discípulos que estavam com ele não conseguiam ver Judas como sendo um traidor. E eu acho que isso é muito sério, na medida em que muitas vezes nós somos enganados, né, de que somos salvos. Que engano é esse que eu quero que os irmãos tenham em consideração? É muito sério. A gente tem uma graça barata que muitas vezes é vendida, né? E Jesus nos ama, isso é fato, é inegável que nos ama. Isso é inegável. Mas Jesus fala, e a gente leu aqui ainda há pouco, em Romanos, né? Como é que você me chama de Senhor, Senhor, e não me obedece? Ele vai falar aqui no Evangelho de João, como é que você me chama, como é que você diz que me ama e não obedece a minha palavra? Como é que você diz que me ama e não tem parte comigo? Não me permite te limpar, te purificar? Então, há muitos que são enganados. E a gente tem textos que dizem isso, né? Poxa, mas Senhor, fizemos milagre em teu nome. Muitas vezes o profeta Deus vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vocês não têm parte comigo. Vamos ler lá o texto de João 16, no início. Não precisa ler muito, não, mas dá uma base boa para a gente. João 16, a gente vai passar por ele mais à frente. Perdão, 16 não, João 15. Sabia que eu estava errado. Vamos ler do 1
até até o 6, tá bom. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é a agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Repara aqui que aqueles que não permanecem em Jesus, né, são os ramos que são cortados, né, e jogados fora. E esses são, depois de jogados fora, apartados, né, são queimados, né, lançados ao fogo e queimados. Então, aqui o meu ponto eu não creio que o servo verdadeiramente, aquele que é servo, ele é jogado fora. Não, eu não creio. Eu creio que o servo, como o texto que a gente leu aqui, ele é podado por Deus. E o que é o podar, né? É repreensão, é chamar a atenção. E ele vai dar frutos. Os frutos na vida do servo, que a gente pode entender como as obras, né? Elas não são o meio pelo qual eu sou salvo e resgatado, mas elas são uma representação real dessa salvação da minha vida. Então, quando eu olho para aquilo que Deus faz através da minha vida, eu tenho certeza da minha salvação nele, porque é ele que está fazendo. Agora, quando isso não acontece, eu preciso clamar ao Senhor por que não está acontecendo, e não estar numa posição de que estou salvo. Por quê? Porque eu posso estar numa posição como essa, de Pedro, né? Com a impressão de que sou um dos escolhidos, e aí, na verdade, Judas, né? Estava junto, mas, na verdade, não tem fruto, na verdade, não tem parte com o Senhor. Tá? Então, aqui, tanto no meu entendimento, um aviso para nós hoje, que alguns no meio são como Judas, que andam no meio, se parecem como, mas nunca tiveram e nunca terão parte com o Senhor. E outros somos nós, crentes, que ainda somos pecadores e vamos pecar, e por isso precisamos constantemente de quê? De purificação no Senhor. Precisamos ter os pés lavados constantemente. E esses pés lavados constantemente é o quê? A palavra de Deus nos nossos vidas. Sem ela, não tem essa purificação. Então, repara, o lava-pés agora virou para a gente o quê? O lavar com a palavra da verdade. Está meditando que somos salvos, glória a Deus. Precisamos meditar na palavra constantemente para quê? Para ter parte com o Senhor, que significa ter relacionamento com Cristo. Relacionamento com Cristo. E para fechar aqui, repara que Jesus depois vai explicar tudo isso, né? E aí ele vai falar uma coisa que para mim é a parte mais difícil e que é o fundamento que eu queria que os irmãos entenderem. Jesus fala assim, olha, vou explicar para vocês o que aconteceu. Vocês viram, eu sou servo, eu sou senhor de vocês, eu levantei e lavei os pés de vocês. Agora, e vocês não fizeram. Vocês sabem, eu amei vocês enquanto estava aqui, continuo amando vocês e continuarei amando vocês. Levantei como Senhor de vocês para lavar o pé de vocês, mesmo vocês pecando, né? Nem todos vocês, então preste atenção que nem todos são salvos, mas agora vocês vão e façam isso uns com os outros. Só que Jesus fala uma coisa que para mim é fundamental. Façam como eu fiz. E aí eu preciso refletir no como Jesus fez. Porque se eu for exercer a minha própria justiça, se eu fizer o que Jesus me deu como exemplo e fazer do meu jeito,
não vai ser o que ele está nos dizendo. Então, fazer da forma como Jesus fez, eu preciso primeiro refletir o que ele de fato fez. Tá? E para eu refletir nisso aqui, eu tenho que pensar na cruz. Porque a cruz é como ele fez. Lembra que eu dei aquela simbologia aqui? Que esse lavar dele aqui, quando ele desce o manto, é como se ele estivesse entregando a vida, e esse purificar, como se fosse o sangue dele. E Jesus faz aquilo tudo sendo o Rei da Glória. Então, o que está por trás disso? Por que ele faz tudo aquilo sendo o Rei da Glória? Quando a gente lê lá em Filipenses 2, a gente vê lá, né, que ele veio, deixou a sua glória para assumir a forma de um homem, e sendo homem, tá, assumiu a forma de um homem de dores, né, e enfrentou a morte e morte de cruz. Mas tem uma parte importante lá que diz que ele se esvaziou. Isso é uma atitude do Senhor. Ele se esvaziou. O que é isso? A gente já falou sobre isso, né? Ele não precisava fazer nada disso, ele não precisava assumir a forma de homem, mas ele fez isso em obediência e por amor. Então foi escolha dele se esvaziar, foi escolha dele se submeter. A quem ele se submeteu? Ao Pai. Ele se submeteu a Deus. Ele escolheu submeter ao Pai, em amor por nós. Se nós não escolhermos submeter a nossa vida a Cristo, nunca seremos capazes de fazer esse ato como ele fez. Porque em nós não há essa qualidade, essa competência, só há nele, só ele pode fazer. Então, o caminho para a gente fazer como ele fez é, na verdade, abrir mão das nossas vidas e submeter as nossas vidas a ele. É aquilo que Paulo fala, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E aí, se a gente pensar do lado prático da coisa, né? De fato, eu nunca vou amar como Cristo amou. Por quê? Porque ele amou mesmo antes de eu existir e me amou por toda uma eternidade. Eu não tenho esse poder. Tá? Eu nunca vou ter toda a glória para abrir mão que Cristo teve. Ele é o Criador de todas as coisas. Eu não tenho nada. Não tem mérito nenhum no meu serviço a ninguém. Então, se ele fala que eu tenho que fazer como ele fez, é óbvio que ele não está se referindo a essas coisas. O que ele está se referindo é a atitude de submissão, a atitude de entrega. Por isso que Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negar a si Negar o mesmo. seu. Negar o seu. Negue-se. Negue-se. O que é negar-se? É esvazie-se. Apague o que há em você. Submeta a sua vida a Cristo. Esse é o modelo. E é o único modelo que nós podemos seguir. Agora, quando eu falo nós podemos seguir, eu estou falando aqui, nós conseguimos entender isso. Conseguimos fazer isso no dia a dia? Não, não conseguimos. A palavra de Deus, constantemente na nossa vida, vai nos implicar em quê? Em orar mais, em pedir mais, Senhor. Eu preciso amar o meu irmãozinho ali, que o dia inteiro pega no meu pé. Senhor, na carne, eu quero matar aquele irmão. Então você sabe que o seu desejo por aquele irmão não era para ser esse. Por quê? Porque quando Cristo olha para aquela pessoa, ele tem amor e compaixão. Então, o que você tem que fazer? Você tem que forçar na sua carne a amar? Você tem que mascarar uma coisa que você não é? Não. Você tem que dobrar seus joelhos e dizer, Senhor, faz a obra em mim, que eu não sou capaz de fazer. Se o Espírito Santo não fizer a obra em você e não gerar esse fruto, você não vai conseguir fazer isso na carne. E aí você vai viver como um que parece um salvo, quando na verdade não é. Alguém que está enganando. Então, o que você tem que fazer é se arrependa, pede ao Senhor. Por que não aconteceu, Senhor? Por que a minha vida não é transformada? Por que continua ainda incorrendo nas mesmas dificuldades do passado? Por quê? Porque talvez eu estou me afastando do Senhor. Né? Eu não estou sendo limpo a cada dia, não estou a cada dia buscando. Não tem outro caminho. A palavra de Deus nos exorta a meditar na palavra dia e noite. A gente estava falando, conversando com a Andy aqui, você pode olhar no mundo, vários padrões de vida, mas você sempre vai voltar a palavra, cara, a palavra está certa nisso, a palavra está certa naquilo, está certa naquilo. Timóteo vai dizer que a palavra de Deus ela é rica e boa para conduzir o homem em qualquer coisa, instruir e crescer o homem em qualquer coisa.
Ou seja, nós precisamos da palavra de Deus constantemente na nossa vida. Esse exercício que a gente faz aqui na sexta-feira, a gente tem que fazer a semana inteira, em todas as medidas. Porque é isso que nos vai dar esse olhar de alerta para que a gente não caia nesses erros aqui que a gente viu nos discípulos. E Jesus fecha o bloco dizendo que se fizermos isso, né, seremos felizes. O que essa felicidade significa? Você passa e pensa assim, poxa, então quer dizer que se eu lavar o pé de alguém eu vou ser feliz? Está estranho isso, né? Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que se você, a cada dia da sua vida, se submeter ao Senhor, em arrependimento, buscar a presença do Senhor e se arrepender, a sua vida vai ser uma vida de bênção, uma vida diferente, uma vida feliz. Essa felicidade não são nos termos que nós temos agora no mundo, não são nos termos distantes dele, são termos nele. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, acho que é Jeremias, capítulo 20, agora não vou recordar, que o ímpio é como uma árvore no deserto, onde as bênçãos caem ao seu redor e ele não é capaz de ver. Mas, ao contrário, o justo é como a árvore plantada perto do ribeiro. As suas folhas sempre são verdes, né? Está sempre nutrido. E essa é a felicidade e a alegria daqueles que andam com Cristo. Aqueles que andam com Cristo, eles vão perceber a mão do Senhor constantemente na vida deles, não importa a situação que eles passam. E isso traz felicidade. É por isso que aqueles que amam o Senhor falam que a alegria vem do Senhor. De fato, a alegria não é algo que está em nós, a alegria vem do Senhor em nós. Né? Vem da videira para os ramos, né? Jesus falou aqui, apartados de mim, nada vocês podem fazer. Não há alegria, não tem nada. Mas nele nós temos essa alegria, esse joy, né? Essas bênçãos. Então, esse texto, para mim, para fechar, eu entendo que ele está aqui, porque ele fala de algo fundamental na vida do cristão, que é a humildade, ou a humilhação diante do Senhor, a submissão, né, que Jesus mostra. Jesus mostrou essa submissão dele ali. E ele não mostrou a submissão só nesse lavar de pés, não. Ele mostrou a submissão na cruz. Um ato mais impactante. Um Deus que se entrega na cruz por aquele povo que está pedindo aquela coisa. Então, a gente precisa enxergar isso como fundamento. Por isso que todo o restante do capítulo, Jesus vai trabalhar muito em cima desse fundamento. Se vocês não vêm a mim em humildade de coração e permitem que eu purifique a vida de vocês através da minha palavra constantemente, vocês não têm parte comigo. E não ter parte com Cristo significa viver alienado, significa viver nas sombras, significa viver em dificuldade de vida. Então, para aqueles que são salvos do Senhor, reflitam sobre isso, se arrependam e venham ao Senhor todo dia. E para aqueles, né, que não têm ainda a salvação do Senhor, que era o caso de Judas ali, a palavra de Deus diz que enquanto há fôlego de vida, há esperança. Aceite Jesus como Senhor, clame, né, por salvação na sua vida. Então, eu entendo que é um texto próprio, eu acho que João trouxe isso para a gente, para que a gente enxergasse sobre essa lente. E Deus os abençoe. Se tiver comentários. Tem que fazer um pagamento para os irmãos, dado esse cenário, assim, faz parte do tempo a ceia do Senhor. Né? Os outros evangelistas relatam a celebração da ceia em si, e ele João relata o lava-pés. É maravilhoso porque há um complemento lindo ali. Nós vemos a humildade do Senhor se rebaixando a lavar os pés. Nós vemos a humildade do Senhor se manifestando, solicitando a esse que está lavando os pés sujos, de se lembrarem dele. Esse que está fazendo esse ato, de tirar essas capas elevadas, a capa elevada dele, e se cingir com um toalha. Então você vê a humildade dos dois espelhos, e é um vídeo diferente, mas uma humildade tão impressionante quanto num lugar e no outro. E nesse princípio que é o princípio motor de tudo que o Senhor está fazendo aqui, é o princípio da cruz, que sempre moveu ele, uma vida de sacrifício, de se dar, eternamente se dando ao Pai, e aqui ele se abaixando.
ele nos convidando para fazermos isso, né? Aí Romanos também equivalentemente diz para nós nos oferecermos como sacrifício vivo. O Senhor fala que aquele que quer vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, eu estou falando de um sacrifício diário das nossas vidas. Porque é isso que a gente vê na vida dele. Esse princípio está sempre presente. Ele culmina na cruz, mas a vida inteira o Senhor. A gente vê a cruz operando na vida dele. Aí, irmãos, o encorajamento que eu queria fazer com os irmãos é que nós temos esse chamado para nós. Nós temos a nossa incapacidade, a nossa fragilidade, e nós temos a graça do Senhor. Nós temos o fortalecimento do Senhor pelo Espírito Santo, porque Ele nunca nos convidaria a participarmos de algo, fazermos algo que Ele mesmo não vai nos capacitar, né? Isso seria tortura, né? Então, Ele nos capacita. Eu gostaria que os irmãos chegassem em capítulos anteriores, João 6, 2 versículos apenas. João 6:56. Ele fala assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, eu não estou diminuindo o alimentar do Senhor pela palavra, de forma alguma, mas o contexto aqui é o contexto que nos lembra da ceia, e João 13 também é a ceia. Então, esse é o encorajamento que eu quero fazer para os irmãos, que os irmãos, que nós possamos valorizar cada vez mais a ceia do Senhor, porque ela tem esse poder, ela tem essa graça, o Senhor deseja transmitir essa graça para nós, através do partir do pão também. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Infelizmente, muitas vezes a ceia é em torno de nós, a ser negligenciada, é só no final de uma reunião, só um momento rápido, um ritual apenas. E daí a gente fala de nós mesmos, falamos dos nossos pecados. Então, o Senhor falou para nós lembrarmos dele, não de nós. De quem ele é, não do que nós não somos, né? Então, quando nós praticamos essa ceia, como o Senhor estabeleceu, a base dessa ceia é a própria palavra. Como é que você vai celebrar a ceia se lembrando de quem é Senhor se você não conhece a palavra? Que Senhor que você vai estar lembrando? Então, por isso que eu falei, eu não estou tirando o valor da palavra. A palavra tem que estar habitando ricamente nos nossos corações para nós tocarmos na ceia da maneira que dignifica o Senhor, que honra o Senhor. Mas, se há esse desejo no nosso coração de participarmos da ceia, nos lembrando da pessoa dele, da obra dele, com esse foco nele, nos enchendo da vida dele, quem de mim se alimenta, por mim viverá. O Senhor vai nos fortalecer. A realidade espiritual por trás da participação da ceia, que nos fortalece para a caminhada do dia seguinte, ou para logo após a saída da ceia, que vem todos os assuntos que não tem nada a ver com o Senhor, tentando tirar a nossa atenção, né? E essa ceia é tão importante, mas que ela é a última cena da palavra, né? Desse tempo, do que nós chamamos de Cronos, né? Depois vem a eternidade, a gente tem Apocalipse 21, mas visto que ainda é tempo, a última cena é a ceia, as bodas do Cordeiro, né? Ele chama a sua noiva e celebra essa ceia com ele. Então é importantíssimo e é muito valioso isso que o Senhor deixou para nós. É para ele, mas celebrando de forma honrada, ele também nos fortalece para vivermos essa vida diária, de tomarmos a cruz para a glória dele. Mais algum comentário? Senão a gente pode, eu queria orar para a gente encerrar. Agradecer a Deus por esse momento e se alguém quiser também orar ou cantar junto, depois, fica à vontade. Senhor, obrigado por esse momento que estivemos com o Senhor e agradecemos porque és maravilhoso e tem usado, Pai, oportunidades das nossas vidas para nos trazer para perto do Senhor. E o amor por nós nos constrange e também nos encoraja assim, a te buscar. Obrigado pela tua palavra gelada, pela comunhão que estamos, que vem do Senhor.
pelo privilégio, Pai, de podermos falar contigo pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Senhor, nós sabemos que Tu estás olhando por nós, que o nosso Senhor Jesus tem intercedido nas nossas vidas e continua, Pai. E nós podemos nos agarrar na esperança que temos de que essa obra é Tua, Pai. E Tu é o Deus fiel. Abençoa-nos, Pai, nessa noite, nos permita compartilhar esse momento final na Tua presença e nos dê o privilégio da Tua presença, Pai, encaminhar até as nossas casas e no próximo dia, Pai, que Tu tem para nós. E até aqui nos ajudou, Pai, o Santo Espírito, a Tua palavra que nos guiado, nós somos felizes e somos privilegiados, Pai, porque um Deus tão maravilhoso que nos resgata. Abençoe os nossos irmãos que não puderam estar e que possivelmente passam por dificuldade, que eles estejam experimentando teu consolo, teu cuidado, a paz de Cristo, Pai, na vida das famílias. E se nós tivermos a oportunidade de estar com esses irmãos, compartilhar um pouco do teu amor com eles, ó Pai, ficaremos felizes, né? E nos sentiremos privilegiados por ti. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Eu também tá com Deus ajuda, né? Hoje, calhando de o irmão Sacro poder ministrar o louvor aqui pra gente. Daí a gente mudou os louvores de última hora e eu incluí esse louvor que encaixou, assim, muito bem com a palavra. Não, Deus é perfeito. Você tava falando durante o louvor, a palavra cantada, né? pois é, e quando você começou a cantar, eu não sabia que era esse louvor. E aí eu ia até falar, mas eu estava lendo a letra, que eu não conhecia muito. Você já tinha cantado uma vez, mas eu estava lendo a letra e é a mensagem de hoje. Não foi o Isaac, né? Então, assim, Não, foi Deus, né? Deus tem seus cuidados. Né? De fato, isso aqui é tudo que a gente falou hoje na Filipenses 2, sabe? As escolhas são dele, a gente é só vaso, né? Eu queria ter cantado hoje também, mas se vocês quiserem cantar, aquele que fala que nós somos vasos, né? Que eu falei, atrai meu coração, vai tocar lá? Vai tocar? Não. Que fala exatamente isso, né? Que se nós, de fato, somos vasos, o Espírito Santo nos enche e aí a gente coloca para fora aquilo que é dele, né? Não é o que é nosso. Às vezes o que é nosso, Paulo fala muito sobre isso. A gente estava falando sobre Paulo, que era alguém com conhecimento, qualificado, mas ele fala, né, tanto para gregos quanto para judeus, quando tive com vocês, eu não usei tanto da minha filosofia quanto do meu conhecimento. Eu deixei a palavra de Cristo falar. Por quê? Porque ela tem poder. Então, quando a gente deixa Cristo usar as nossas vidas, nenhuma escolha que você fizesse ia ser tão perfeita quanto essa. Talvez você fale assim, poxa, mas essa canção, musicalmente, eu cantaria uma outra, ou de uma forma, a melodia de uma outra, mas Deus sabia que hoje a gente ia falar sobre isso. Deus falou, meu servo, vai lá e bota essa canção. E aí você não sabe, mas essa daí. Eu quero que você fale sobre essa perspectiva aqui. Mas, Senhor, todo mundo já sabe da salvação. Você vai falar isso de novo? Porque Deus sabe, às vezes tem alguém que está precisando ouvir aqui. E a gente não sabe. E essa canção fala disso. Né? Vai tocar? Não, o Gabriel não vai tocar. Não vou botar ele impressionado. Aí então vocês escutem em casa. Boa noite. Mas quando eu vi a letra, eu estava confuso.
Formar, gente, formar. A gente foi pegar uma vaca para fazer isso. A gente todo. Para gravação.